Hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal sobre o significado dos arcanos maiores do tarô. Vou começar aqui com o arcano número 0, que é o louco. Esse aqui é o tarô Rider-Waite ou o tarô universal, tá? Geralmente ele é usado para pessoas que estão começando a estudar o tarô, porque como ele tem muito simbolismo, né? Então assim, a cor, a maneira que o personagem tá, tudo isso ajuda a gente a interpretar. E esse aqui é uma versão do tarô Visconde Sforza, que já é um tarô bem diferente, bem menos intuitivo, se a gente for comparar aqui os dois. Então, começando a explicar sobre o conceito da numerologia. O louco, em alguns baralhos de tarô, ele é o número 0 e em alguns baralhos de tarô, ele é o número 22. Por quê? Todo final é um início, então tudo é um ciclo, tudo na nossa vida é cíclico, e a gente pode fazer até um paralelo também com o aspecto do Ouroboros, que é a cobra engolindo a própria cauda. Então, assim, não existe um fim definitivo, todo fim de alguma coisa é o início de outra. E o louco, ele é o início da jornada, ele está começando a fazer a jornada dele. Eu gravei aqui um vídeo mês passado contando sobre a jornada do louco e sobre todos os arcanos que ele vai conhecer no caminho. Então ele vai conhecer aí 21 arcanos até ele chegar aqui no arcano número 21, que é o arcano mundo, que é essa finalização. Quem quiser ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque lá eu conto detalhadamente o que é a jornada do louco e como o louco ele vai conhecer pessoas no caminho, passar por desafios no caminho, situações que ele precisa passar, para ele realmente se conhecer, se encontrar, crescer espiritualmente, para ele poder fechar o ciclo que é o arcano número 21, mundo. Mas nesse vídeo aqui eu vou me ater no simbolismo dos arcanos, então eu vou explicar para vocês a questão da numerologia, vou explicar para vocês o que significa o personagem aqui, o jeito que ele tá, e como a gente pode fazer uma leitura desse arcano quando ele sai em uma tiragem de tarô. Então, se a gente for olhar aqui, o número 0 aqui eu já falei para vocês, que todo início é um fim. Então, a gente fala 0 porque o 0, ele é o nada. Então, é aquela pessoa, se a gente for pegar, por exemplo, o louco, ele é o adolescente do tarô. Então, quando a gente fala que o 0 é o nada, é aquela pessoa que ela tá realmente imatura, né? Uma pessoa que ela tá inocente, que ela tá buscando ainda o que ela é na vida, as coisas que ela gosta, enfim. Ela tá realmente nova, né? Ela tá zerada para o que a vida tem a oferecer. Então, por isso que a gente fala que o louco, além desse aspecto da jornada, dele fazer o caminho que ele tem que fazer até ele chegar na conclusão do mundo, ele é esse 0 também, porque é o 0 da inocência, é o 0 da pureza, é o 0 da pessoa que está indo em busca de alguma coisa, da pessoa que não sabe o que ela é. Aí agora falando aspectos de simbolismo do tarô, tá? Se a gente for olhar aqui, o louco, ele tá aqui com essa trouxinha. O que essa trouxinha pode significar? Pode significar pouca vivência na vida, então ele não tem muita experiência, ele não tem muita bagagem emocional, né? Bagagem de experiência para compartilhar. Ele realmente é o adolescente, aquela pessoa jovem, imatura, aquela pessoa que não tem muitas tralhas emocionais que a gente vai adquirindo conforme a gente vai passando o tempo. Então ele é aquela pessoa que ele tá liberto. E se a gente for fazer também um paralelo com coisas materiais, ele é aquela pessoa que ela é desprendida de tudo. Então ela não tem casa, carro, bens, ela não tem nada que prenda ela na jornada que ela precisa fazer. Então ela literalmente tem só essa trouxinha de roupa e um sonho, que é passar aí, se descobrir, fazer a jornada que ele tem que fazer. E aí a gente tem também aqui essa florzinha branca, que pode significar pureza também, então aquela pureza daquele jovem, adolescente, aquela pessoa que ela não tem muito conhecimento da vida, ela não tem muita vivência e ela tá indo em busca de ser o que ela é, em busca da aventura dela, de realmente conhecer quem ela é, ver o que ela quer fazer na vida, quais são os aspectos que ela gosta, o que ela não gosta. E aí ele tá tão distraído que ele não tá vendo esse abismo que ele tá quase caindo. E aí tem esse cachorrinho aqui que ele tá praticamente desesperado, tentando aqui avisar o louco para ele não ficar tão distraído e olhar um pouco para baixo, porque senão ele vai cair nesse precipício aqui. Então, assim, qual que é o paralelo que a gente pode fazer, né? Uma pessoa realmente distraída, que ela tá ali andando, tá indo na caminhada dela, mas ela não tá olhando aqui para baixo, e isso é um perigo, porque se você é muito distraído na sua vida, se você não tem senso de maturidade, senso de responsabilidade, você pode literalmente cair em abismos
em buracos ao longo da sua vida. Se a gente for fazer um paralelo com o louco do Visconde Sforza, a gente já vai ver que é uma pessoa que ela não tem muitas vestimentas. Então, é uma representação diferente. Se a gente for olhar aqui o louco, que ele tá com uma vestimenta, mas ele tem essa trouxinha de roupa, né, essa trouxinha aqui do lado dele, aqui que ele tá segurando essa varetinha, significa nesse aspecto aqui, por exemplo, nesse arcano, que ele tá carregando pouca coisa, que ele tem pouca bagagem, que ele não tem muita coisa na vida. E isso faz com que, de uma certa forma, ele seja leve, ele tenha liberdade. Porque quando a gente tem muita coisa na vida, a gente começa a ser privado da nossa liberdade, sabe? Aquela coisa, quanto menos tenho, mais livre eu sou. Então essa aqui é a representação da liberdade do louco. E aqui, quando a gente começa a ver o Visconde Sforza, a liberdade do louco seria o quê? Primeiro a gente começa a ver esse cenário aqui, que realmente não tem nada, isso já indica uma coisa livre. Aqui também não tem tanta coisa, mas nessa aqui tem menos coisa. E essa coisa livre já representa a liberdade, né? Esse campo aqui onde não tem nada já representa que ele está num lugar grande, um lugar espaçoso, um lugar que não tem literalmente nada, né? Que é voltado aqui perto da natureza, talvez. E ele com essas vestimentas, com essas poucas roupas e com roupas até rasgadas, podem representar nesse arcano aqui justamente o que Pamela Colman Smith quis desenhar nesse aqui, que é essa leveza, que é esse desprendimento. Então, assim, é o tarô, embora os desenhos sejam um pouco diferentes, cada desenhista, cada ilustrador, ele retrata à sua maneira aquilo que o louco quer passar, aquela mensagem que o louco quer passar. Então, se aqui ele tá com essa trouxinha, aqui ele tá sem quase nada de roupa e tá representando a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. O louco, ele tem muito aquela coisa de você dar o salto de coragem em busca daquilo que você quer na vida. Então, assim, são 3 possibilidades que a gente fala. Qual que é a primeira possibilidade? É o caminho do abismo. O caminho do abismo, ele vem falar sobre o quê? Para a gente fazer algo novo, romper com a velha ordem, quebrar os paradigmas. Então, quando a gente vai pular aqui em um abismo, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então, é aquela coisa de você, às vezes, se jogar em uma aventura sem você saber como vai ser essa aventura, né? Então, fazer um intercâmbio, fazer uma viagem, conhecer alguém novo, porque isso também significa que você vai se jogar no abismo de uma certa forma. Tudo isso faz com que a gente tenha essa queda, né, essa queda para o abismo, e a gente precisa ter isso na vida. A gente precisa, às vezes, se jogar, se lançar numa aventura, numa coisa nova, sem ter garantia, porque nada na vida é garantido. E o louco, ele fala muito disso, ele vem dar esse ensinamento também, que às vezes a gente tem que ter essa coragem e realmente dar esse salto, que é esse salto de coragem em busca daquilo que a gente quer, em busca do novo, em busca do desconhecido. O outro aspecto do louco seria o aspecto de fé, que a gente realmente ir em busca dos nossos ideais, a gente conquistar os nossos planos, que é esse salto de fé também que a gente precisa ter. Então, além de ser um salto de coragem, é um salto de fé também, porque a gente está indo em busca daquilo que a gente não tem certeza. A gente só está indo em busca de algo nessa jornada. E um outro aspecto também, uma outra reflexão que o louco traz pra gente, é a gente largar as tralhas emocionais. Se a gente for olhar aqui o louco, ele tá somente aqui com essa trouxinha, com pouca coisa. Isso significa o quê? Pra gente limpar a nossa sacola, né? Limpar as bagagens que a gente carrega. Então, muitas vezes, lógico que isso pode significar bagagens físicas também, no sentido que às vezes a gente está vivendo só para acumular coisa e isso vai tirando a nossa liberdade, quanto bagagens emocionais também. Quais são as coisas que a gente vem carregando na nossa vida que a gente não precisa mais carregar? Sabe, às vezes mágoas que a gente está carregando, situações de nostalgia, sabe, coisas que a gente já deveria ter finalizado e a gente continua carregando. Então, o louco, ele vem pedir pra gente se abrir para o novo. Então, larga essas bagagens que você tem, esses aspectos que você tem, que você precisa se livrar e parta para uma nova aventura. Então, quando esse arcano aparece, além dele pedir tudo isso que eu falei para vocês, ele vem pedir também para a gente ter mais leveza na nossa vida, para a gente ter coragem de fazer as coisas que a gente quer fazer, para a gente dar esse salto de fé, porque a gente tem que acreditar, né? Então, assim, se você vai rumo ao desconhecido, você tem que ter fé que aquilo vai dar certo, né? Não tem muita opção.
E no aspecto negativo, se o louco aparece numa tiragem, ele pode indicar que a pessoa está sendo muito imatura, ela precisa agir com mais responsabilidade. Então, por exemplo, se isso sai no aspecto de trabalho, dependendo, lógico, do contexto dos outros arcanos que estão do lado, dependendo do que foi perguntado, pode pedir para a pessoa tanto ter mais leveza, não ser aquele carrasco, tipo, dar uma relaxada, quanto pode pedir para a pessoa ser mais responsável. Tipo, olha, você está agindo como adolescente, você precisa ter mais maturidade no trabalho, você precisa ter mais responsabilidade. Então, vai depender muito do que saiu, quais foram aí os arcanos ao redor e como a gente pode interpretar. Porque todos os arcanos, eles têm aspectos positivos e negativos. Vai depender muito do que saiu, do que foi perguntado, de como a gente faz essa interpretação. E esse foi o simbolismo do arcano número 0 do tarô, que é o louco. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta de conteúdos de tarô, esoterismo, eu gosto muito de fazer uma abordagem do tarô, uma abordagem simbólica, uma abordagem reflexiva. Eu não gosto de usar o tarô somente para fins divinatórios ou como realmente uma ferramenta puramente esotérica. Eu gosto muito de falar o aspecto simbólico, o aspecto histórico do tarô, porque eu acho muito interessante quando as pessoas estão fazendo uma tiragem comigo, de eu explicar o porquê que eu tô falando aquilo com base no quê. Porque as pessoas precisam saber também de onde está sendo aquela informação. Então eu gosto muito de trabalhar com o tarô dessa forma. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da maneira que eu explico sobre o tarô, já peço para você se inscrever aqui no canal, para você ativar as notificações, para você sempre receber os vídeos. Peço também para você dar um like nesse vídeo, para você encaminhar esse vídeo para alguns amigos que você sabe que possam se interessar também. E se você quiser agendar sua consulta de tarô, vou deixar o link aqui também na descrição, e lá vocês têm acesso também ao catálogo. E no próximo vídeo eu vou começar a fazer, na verdade esse é o primeiro vídeo dessa série, porque eu vou explicar arcano por arcano, então no próximo vídeo eu vou começar a falar sobre o mago, depois a sacerdotisa, depois a imperatriz e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.